Deus te abençoe. Aleluia. Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por esta igreja, pelos amigos que o Senhor me deu, pelo amado irmão Edeni, que sempre lembra da gente. Irmãos, eu trabalhava de vigilante à noite, 12/36, e sempre ele me ligava, caía na noite que eu estava trabalhando. Um dia eu falei, meu Deus, eu preciso que o Senhor mude essa situação, meu Deus, porque os irmãos daqui a pouco vão pensar que eu não quero pregar. Toda a vida que ligam cai na minha escala, e Deus moveu as águas, e graças a Deus já tem 8 meses que eu estou trabalhando só de dia, e cada vez que os irmãos me ligam, para mim é um prazer poder estar servindo a igreja do Senhor. Agradecer ao pastor Moisés, que muitos anos estivemos juntos ali no Cedro, e também agradecendo ao pastor, eu estendo a minha gratidão a todos os irmãos que aqui estão, mas eu gostaria de citar o meu amado amigo Magdiel, em especial, trabalha juntamente comigo, e eu não imaginava que ele estaria aqui. Deus abençoe tua vida, tu é uma bênção de Deus nas nossas vidas, amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não lhe enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Podeis assentar na presença do Senhor. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que eu tenho um carinho especial por esse texto, porque cada vez que eu olho para esse texto, o Senhor me traz ao meu coração, me recorda de onde o Senhor havia me tirado.
de onde o Senhor me tirou. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a situação daquele homem, uma pessoa que estava escrava do diabo, uma pessoa que o diabo havia roubado a sua família, uma pessoa que o diabo havia roubado a sua paz, uma pessoa que o diabo havia tirado a sua sanidade mental, uma pessoa que o diabo havia destruído a sua vida, e que muitos olhavam e achavam que não tinha mais solução para a vida daquele homem, até que o Senhor Jesus se encontrou com ele, e o Senhor transformou a vida daquele homem. E quando eu olho para esse texto, eu lembro da minha vida, porque eu me parecia com esse homem, um escravo do diabo, que havia sido arrancado da família, havia sido destruído, vivia no mundo, escravo das drogas, fazendo parte da criminalidade, muitas vezes fazendo parte de gangues, mas um dia, aleluia, a graça do Senhor Jesus Cristo me alcançou e transformou a minha vida. E eu acredito que se nós fôssemos ouvir a cada irmão que aqui está nesta noite, muitos teriam um testemunho parecido. Muitos falariam que também foram libertos de algo terrível, porque a graça de Deus é maravilhosa. Esta graça que tem nos alcançado, que tem nos transformado. E como já foi dito aqui nesta noite, é nossa missão anunciar àqueles que estão cativos. É nossa missão anunciar àqueles que ainda permanecem escravos do diabo, que existe um Deus, aleluia, poderoso para transformar, poderoso para libertar, poderoso para restaurar, que não existe diabo que possa vencê-lo, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aleluia. Mas eu quero te convidar nesta noite a olhar para esse texto com uma visão mais missionária. Olhando para esse texto, eu quero extrair algumas verdades missionárias para as nossas vidas. Mas para que nós possamos entender melhor o que o Senhor quer nos ensinar através desse texto nessa noite, nós precisamos primeiro entender que essa história, ela não se inicia no capítulo de número 5. Mas sim no capítulo de número 4, quando o Senhor está pregando a uma grande multidão na beira do mar, e então desperta nele o desejo de atravessar o mar, porque ele sabia que do outro lado existia alguém que precisava de uma libertação. E nesse momento a palavra do Senhor nos diz que o Senhor está cercado pelos seus discípulos. E eu quero aqui nesta noite destacar pelo menos 4 personagens nessa história. Primeiro, a multidão que estava ouvindo Jesus, que quando nós olhamos para o capítulo de número 4, o Senhor vai dizer que Ele fala por parábolas, e que para os seus discípulos Ele revela aquela palavra, mas a multidão que o escuta muitas vezes não entende o que Ele fala. E muitas vezes nós temos visto muitas pessoas dessa forma. Aquela multidão até gostava de Jesus, achava maravilhoso os milagres que ele fazia, achava lindo a forma como ele ensinava, e por isso seguiam Jesus. Muitas vezes por causa do pão que era multiplicado, muitas vezes por causa da cura, pessoas que andavam atrás de Jesus, mas que não seguiam a sua palavra. E existem muitos que estão no nosso meio, que são parte dessa multidão, muitos que gostam até daquilo que é falado. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: eu gosto de ir na igreja dos crentes, porque eles cantam um hino bonito, eles cantam um hino que mexe com o coração da gente, faz a gente chorar. Eu gosto de ouvir eles falar, porque eles falam umas palavras bonitas. E pessoas vêm cultos após cultos, porque gostam dos hinos, das canções, gostam de ouvir as palavras que são faladas aqui.
Mas nesta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer que não basta apenas achar bonito, não basta apenas gostar de Jesus, é preciso ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É necessário abrir mão do velho homem e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Essa é a multidão que seguia Jesus. Mas eu ainda quero destacar uma outra multidão, que quando ele chega em Gadara, puderam contemplar o milagre que ele realizou naquele lugar. Uma multidão que viu ele operando uma libertação na vida daquele homem, que eles haviam lutado para tentar salvar, mas não conseguiram. Uma multidão que ouviu as palavras de autoridade sobre aqueles demônios. Uma multidão que viu os demônios se prostrando diante dele, mas rejeitou, que não aceitou a Jesus. E essa multidão muitas vezes pode estar perto de nós. Muitas vezes na nossa caminhada missionária, levando a mensagem do Senhor, nós podemos encontrar pessoas que vão rejeitar essa palavra, pessoas que vão rejeitar o Evangelho, mas nós não podemos deixar que isso venha nos fazer parar, não podemos deixar que isso venha nos impedir de proclamar essa verdade, porque o poder não está em nós e nem neles, mas na palavra que é pregada, essa palavra que adentra o coração do homem, aleluia, e transforma o coração mais endurecido. Quando nós olhamos para o texto, a palavra que Jesus lançou sobre a vida daquele homem, naquele momento foi rejeitada pelos moradores de Gadara. Mas logo após a saída de Jesus, logo após eles rejeitarem Jesus, como foi falado aqui nesta noite, eles começaram a ver o milagre de Jesus na vida daquele homem, e o texto vai dizer que ele começou a pregar em toda a Decápole, e falar das maravilhas do Senhor, e quem olhava aquele homem dizia: ei, mas esse não é aquele endemoniado que espantava todo mundo daqui? Lá em Mateus a palavra do Senhor vai dizer que as pessoas não podiam nem passar naquele caminho onde ele estava, porque ninguém podia amansá-lo, mas agora o Senhor transformou a vida dele, aleluia, e o poder do Senhor alcança aquela cidade e as demais cidades em volta. Esse é o poder da palavra do Senhor. Por isso nós não podemos cessar de anunciar esse Evangelho. Não podemos deixar de falar aqueles mesmos que não querem ouvir, que uma hora a palavra do Senhor vai adentrar e vai quebrar aquele coração endurecido, aleluia. Mas eu ainda também quero destacar outro personagem, que é o endemoniado, aquele homem que foi liberto, mas que queria essa libertação, uma pessoa que estava aprisionada, que não tinha mais vontade própria. Existem dois tipos de demônios: aqueles que agem por influência e aqueles que agem por possessão. Esse homem já não era mais o nível de influência, porque muitas vezes o diabo fala na mente da pessoa, e a pessoa vai e age por influência demoníaca, não está possessa. Você vai orar, não vai manifestar, não vai acontecer nada, porque ela tem aberto portas para que o diabo venha guiar a sua vida. Mas esse homem não estava mais no nível de influência, ele estava no nível de possessão demoníaca. A palavra do Senhor nos diz que era uma legião que governava a sua vida. Quando nós olhamos para o termo legião, vem de Roma, que era um termo usado para determinar uma quantidade de soldados romanos, que eram aproximadamente 6.000 soldados. Agora eu quero que você imagine, um homem com 6.000 demônios dentro dele. Ele não tinha mais vontade própria, os demônios escravizavam ele, e por muitas vezes a sociedade tentou prendê-lo,
tentou resolver a situação dele da sua forma, tentou colocá-lo em cadeias, achando que a cadeia tinha poder de transformar aquela vida, que a cadeia tinha o poder de resolver a sua situação, mas a palavra do Senhor nos diz que as cadeias foram desfeitas por ele, que as cadeias foram arrebentadas, mas quando ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele foi mais poderoso que as cadeias, que as correntes, que as algemas, e os demônios tiveram que se prostrar na sua presença, aleluia. Muitas vezes eu ouvi essa frase: é só a cadeia para dar jeito. A cadeia não dá jeito, o único que dá jeito é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele transforma o pior bandido, o pior ladrão. Não adianta você achar que você vai conseguir por meios psicológicos, não adianta que você vai achar que vai tentar conseguir com cadeias, se você não entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, aleluia. É só Ele que tem poder de transformar a mente e o coração do homem, é só Ele que tem poder de levantar aquele que está caído, morto, e trazer vida novamente, aleluia. Mas eu ainda quero destacar um terceiro público aqui, um terceiro personagem, que são os discípulos, e eu tenho certeza que aqui muitos vão se identificar, porque os discípulos, quando nós olhamos para a vida deles, eram homens comuns como nós, eram homens que muitas vezes falavam aquilo que não devia ser falado, eram homens que muitas vezes agiam de uma forma que não deviam agir, mas que sempre queriam estar perto de Jesus. Mesmo diante das suas falhas, eles estavam com Jesus. E quando eu olho para a igreja, eu vejo os discípulos. Eu vejo pessoas que ainda são imperfeitas, pessoas que ainda erram, pessoas que ainda têm tristezas no seu coração, mas que não abandonam Jesus. Não importa a tristeza, não importa a dificuldade, se levanta e aonde Jesus está, está com ele, aleluia. E os discípulos onde Jesus estava, eles estavam. E que nesta noite, meu irmão, esta palavra vem adentrar o teu coração, e que as imperfeições que nós sofremos, as dificuldades que nós sofremos, não venham nos afastar de Jesus. Mesmo imperfeito, o Senhor nos ama, aleluia. E quando nós olhamos para o capítulo 4, o Senhor Jesus desperta o desejo de ir até Gadara. Mas o Senhor conhecia as dificuldades que ele estaria enfrentando naquele lugar. E ele, preocupado com os seus discípulos, ele resolve preparar os seus discípulos. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que vamos enfrentar. E não entendemos o porquê, muitas vezes, de palavras duras que vêm ao nosso encontro, de situações que vêm nos apertar, e nós queremos às vezes questionar, mas é a mão do Senhor nos preparando, é o Senhor nos capacitando para algo maior que Ele tem para fazer. E quando eu olho para o capítulo 4, eu vejo que o Senhor vai falar com toda aquela multidão, e Ele vai trazer ali 4 parábolas, e dentro dessas 4 parábolas, Ele vai trazer um ensinamento aos seus discípulos. A primeira parábola que o Senhor vai falar, é a parábola do semeador e dos 4 solos. Ele vai falar a respeito daquele semeador que semeou a semente em 4 tipos de solos, mas apenas um frutificou aquela semente. O que o Senhor queria ensinar para os seus discípulos? Que muitas vezes nós não podemos olhar para a quantidade. Muitas vezes eu me preocupei com isso. Muitas vezes eu ia pregar a palavra, e eu estudava, e eu preparava um sermão, e eu pregava muitas vezes para uma igreja lotada, e quando eu fazia o apelo no final, vinha uma alma. Quantas vezes eu apelar e não vir ninguém,
E aquilo me frustrava, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor falava ao meu coração, não olhe para as quantidades, porque a semente ela frutifica no tempo certo, aleluia. Muitas vezes nós queremos que a semente ela frutifique no mesmo momento, que a semente plantada ela apareça na mesma hora, porém uma semente que nasce antes do tempo, ou ela está cheia de agrotóxicos, ou ela é incapaz de sobreviver, como nós vemos na parábola. Mas a semente que é regada, que é preparada, e que cresce, que é cuidada, aleluia, o Senhor diz que ela produz muitos frutos, aleluia. E o Senhor está preparando os seus discípulos. Ele ainda vai falar outra parábola, a parábola da candeia, porque Ele sabe que naquele lugar existem coisas ocultas que serão reveladas. Quando a luz do Senhor chega, quando a luz do Evangelho chega, ela muitas vezes revela aquilo que não nos agrada. Ela muitas vezes traz à luz aquilo que nós gostamos, mas que o Senhor não gosta. Quando a luz do Evangelho chega, ela abre os nossos olhos para as mentiras do diabo, que muitas vezes nós ouvimos e acabamos tomando posse dessas mentiras. Porque infelizmente hoje nós temos que andar pelos púlpitos pregando o Evangelho, corrigindo muitas mentiras que têm sido pregadas por aí. O diabo ele tem trabalhado trazendo mentiras que a palavra do Senhor chama de sofismas, que são mentiras com aparência de verdade, e que muitos recebem com alegria, e vivem achando que estão agradando ao Senhor, mas quando a luz do Evangelho resplandece, aleluia, toda mentira cai por terra, todo engano é desfeito, todo sofisma do diabo, aleluia, é desfeito. E o Senhor está mostrando que a luz do Evangelho vai chegar naquele lugar, e vai revelar coisas obscuras que estavam naquele lugar. O Senhor ainda vai falar uma outra parábola, a parábola da semente, ao qual o semeador semeia a semente, porém o semeador não tem poder de fazer essa semente crescer. A parábola diz que o semeador vai deitar, e quando ele levanta, essa semente cresceu, ela frutificou, e ele não entende como. E essa é a glória da palavra do Senhor, porque muitas vezes nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos, eu não sei como, mas essa semente ela produz um fruto no teu coração, e quando menos eu espero, ela começa a aparecer, aleluia. As pessoas que estão perto de você começam a perceber, elas começam a olhar, ei, mas essa pessoa não é aquela que enganava todo mundo, esse um não é aquele que devia para Deus e todo mundo, mas agora ele está pagando as contas, ele não fala mais besteira, ele ama a sua esposa, ele cuida dos seus filhos. É só o Evangelho que tem esse poder, aleluia, de transformar a vida do homem. E o Senhor ainda termina com mais uma parábola, a parábola do grão de mostarda, porque Ele mostra que o seu reino muitas vezes pode parecer pequeno. Quem olha para aquele endemoniado pensa, meu Deus do céu, o que é isso? Uma cidade inteira rejeitou Jesus, apenas um endemoniado aceitou Jesus. Mas a parábola diz que esta semente que o reino é como um grão de mostarda. Ele pode parecer pequeno, muitas vezes nós não damos valor, aleluia, mas quando ela é plantada, ela cresce, ela dá frutos, e a palavra do Senhor nos diz que muitos se alimentam e descansam na sua sombra, e esse é o reino de Deus, aleluia. Agora, após esta rápida introdução, eu quero entrar no texto com você. O Senhor agora convida os seus discípulos para atravessar o mar, mas muitas vezes nós não sabemos o que nos espera quando o Senhor nos chama. Muitas vezes nós pensamos que vai ser de uma forma, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor os convida a atravessar, e no meio daquela travessia eles enfrentam uma tempestade. Porém aquela tempestade era tão feroz,
que eles apavorados, acharam que iriam morrer. De repente eles se lembram que o Senhor Jesus está no barco, e eles chamam Jesus, que se levanta e ordena o vento e o mar que se acalmem, e eles puderam chegar do outro lado. Mas olhando agora para esse texto, eu quero aqui rapidamente, eu prometo que eu vou ser bem breve, rapidamente trazer 4 verdades importantes para uma vida missionária, que nós precisamos entender para ter uma vida missionária. A primeira verdade que nós precisamos entender é que no caminho muitas vezes nós enfrentaremos tempestades. Muitas vezes no caminho nós encontraremos vendavais que virão contra a nossa vida. Os discípulos, eles estavam debaixo de uma palavra. O Senhor Jesus disse: vamos para o outro lado. Eles não estavam indo por vontade própria, eles não estavam indo porque um amigo convidou, eles não estavam indo porque acharam que tinha algo interessante do outro lado, eles estavam obedecendo a voz de Jesus. Mas mesmo obedecendo a voz de Jesus, eles enfrentam uma grande tempestade, e leva eles a questionar. Quando eles vão até Jesus, eles falam: o Senhor não se importa que nós pereçamos, o Senhor não se importa com a situação que estamos vivendo. E quantos de nós muitas vezes não fizemos esse questionamento? Quantos de nós muitas vezes não falamos: mas parece que quando eu estava no mundo era mais fácil, parece que quando eu não obedecia era mais tranquilo, agora está tão difícil, Senhor. Quantas vezes nós não dobramos o nosso joelho e não dissemos: Senhor, o Senhor não se importa comigo, Senhor. O Senhor não se importa com a situação que eu estou passando, Senhor, por que isso na minha vida? Mas chegou um determinado momento, que a palavra do Senhor nos diz, que o vento era tão forte, que eles tiveram tanto medo, que acharam que iriam naufragar. Mesmo a presença de Jesus dentro do barco não impediu que a água entrasse. Mesmo a presença de Jesus dentro do barco não impediu que o vento soprasse contra aquele barco. Porém, a presença de Jesus dentro do barco não impediu que aquele barco, não permitiu que aquele barco naufragasse. Aleluia! Talvez você esteja aqui nesta noite, na situação que estavam aqueles discípulos, achando que não tem mais solução. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: não, o meu casamento não tem mais jeito, não dá mais, eu não aguento mais, está uma situação difícil. Talvez você chegou aqui nesta noite com uma verdade do diabo no seu coração, dizendo: ei, o seu filho vai morrer nas drogas, não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez o diabo tenha falado no teu coração, dizendo: ei, não adianta mais você continuar com essa empresa, ela vai falir. Não adianta você insistir nesse negócio, não vai dar certo. Não adianta, vai afundar, vai naufragar. E os discípulos estavam com esse sentimento no seu coração. Mas eu acho maravilhoso que em determinado momento eles lembraram que o Senhor Jesus estava no barco. Quando eles já haviam gastado todas as suas forças, quando eles já haviam usado todo o seu conhecimento, eles eram pescadores, irmãos, eles conheciam o mar, eles sabiam lidar com tempestades, eles eram especialistas nisso. Mas eles haviam gastado todo o seu conhecimento, toda a sua força, e nada deu certo. O barco estava prestes a afundar. Mas de repente, aleluia, alguém no meio deles lembra: ei, o Senhor Jesus está no barco, aleluia. Jesus pode não estar falando aqui no barco, mas Ele está no barco, aleluia. Vamos chamar Ele, vamos clamar por socorro, aleluia.
e a palavra do Senhor nos diz que Ele levanta, e debaixo de uma palavra do Senhor o vento se acalma, o mar se aquieta, aleluia, e eles conseguiram chegar do outro lado. Eles podiam pensar que o Senhor Jesus não se importava, mas Jesus estava no barco, e quando Jesus está no barco, isso não impede, não nos isenta das tempestades. Eu gosto muito do Sermão do Monte, que o Senhor Jesus ele vai trazer todos os princípios do Sermão do Monte, todos os ensinamentos, e quando ele chega no final do Sermão do Monte, ele diz: aquele que ouve e guarda e pratica essas palavras, eu compará-lo-ei àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que ele diz? A chuva caiu, o vento soprou, as águas bateram, mas ela permaneceu firme, aleluia, porque estava firmada sobre a rocha. Você obedecer a palavra do Senhor, você estar com Jesus na sua vida, não vai te isentar das dificuldades, das aflições deste mundo, aleluia, mas vai te garantir que você vai chegar do outro lado, que a tua casa não vai cair, o teu barco não vai afundar, porque o Senhor qualquer momento vai liberar uma palavra em teu favor. Deus de glória, o Senhor Jesus, com uma palavra, Ele acalma aquela tempestade, com uma palavra, Ele resolve os problemas. Ah, como eu queria ter a fé daquele centurião, que quando encontrou Jesus, disse: Senhor, não precisa o Senhor ir, Senhor, eu te conheço, basta uma palavra sua, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Quem tem fé aqui nesta noite para dizer dessa forma: Senhor, basta uma palavra sua e o meu casamento será restaurado, basta uma palavra sua e o meu filho vai abandonar as drogas, basta uma palavra, basta uma palavra do Senhor e tudo se transforma. Basta uma palavra. Segunda verdade que nós precisamos entender: primeiro, nós vamos enfrentar tempestades. Segundo, nem todos receberão Jesus quando pregamos. É como eu falei, por isso que Jesus usa a parábola do semeador e os 4 solos. Ele quer que nós entendamos que a nossa missão é plantar a semente, é lançar a semente, seja o terreno pedregoso, seja o terreno cheio de espinhos, seja um terreno bom, a nossa missão é lançar a semente do Evangelho, não importa onde estivermos, porque muitas vezes nós queremos olhar o terreno e dizer: não, esse terreno aqui não adianta nem eu perder meu tempo lançando a semente aqui, que é jogar a semente fora, não, aqui tem muita pedra, eu não estou disposto a lidar com pedra agora. Mas o Senhor diz que a nossa missão, aleluia, é lançar a preciosa semente do Evangelho, e Ele é quem faz a obra, Ele é quem dá o crescimento, Ele é quem faz produzir os frutos, aleluia. Eu me recordo, quando eu ainda estava no mundo das drogas, o meu pai, ele era aquele que vivia correndo atrás dos profetas, como eu costumo falar.
Ele corria atrás de um pastor: irmão, vamos lá em casa orar pelo meu filho. E para ajudar não era só eu, era eu e a minha irmã. Minha irmã 2 anos mais nova que eu, também perdida no mundo das drogas. E o meu pai vivia em casa de oração, em igreja, onde ele sabia que tinha um ponto de oração. Ele corria pedir oração para os seus filhos. E muitas vezes ele disse que ele chamou pessoas para irem lá em casa para orar por nós. E eles diziam: não, aquele lá não adianta, eu conheço, não, o teu filho eu conheço, aquele lá não adianta, já falamos, já não adianta. Quem somos nós para escolher em que terreno nós devemos semear? Porque é muito fácil eu assumir uma tribuna linda dessa, com um som maravilhoso, e falar de Jesus para pessoas que amam a Jesus. É muito fácil eu falar que Jesus salva, que Jesus transforma, para pessoas que já conhecem esse Jesus. Eu quero ver você falar de Jesus para o viciado que está na rua. Eu quero ver você falar de Jesus como nós saía, pastor Moisés, entregando marmita. Nós chegávamos muitas vezes em lugares que nós encontrávamos fugitivos da polícia, para entregar marmita, e nós trazíamos ali uma palavra do Senhor para eles, e aqueles homens parece que querendo nos amedrontar. Ele falava: não, porque lá em São Paulo eu matei tantos, então eu fugi para o Rio de Janeiro, então lembra do pavilhão 9, eu tive preso lá, e hoje eu estou escondido aqui, mas nós trazíamos a palavra do Senhor para eles. Muitas pessoas falaram para nós: não, eu não vou, eu preparo a marmita aqui, eu entrego para você levar, mas eu não vou, porque lá tem bandido, lá tem assassino, tem vários tipos de pessoas perigosas. Mas Jesus não morreu apenas pela filha do pastor, pelo irmãozinho que cresceu dentro da igreja, não. Jesus morreu por aquela prostituta que está na esquina. Jesus derramou o seu sangue pelo traficante, pelo assassino, por aquele que muitas vezes nós viramos as costas. Jesus derramou o seu sangue por ele, e é nossa obrigação lançar a semente do Evangelho. É nossa obrigação pregar a palavra do Senhor a todos aqueles, sem escolher a quem. No primeiro momento, aqueles homens expulsaram Jesus daquele lugar, mas a semente que foi plantada, ela produziu frutos naquele lugar. No versículo 20, como eu disse, nós vemos o texto dizendo: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Aleluia. Eu hoje, quando eu volto para minha cidade, eu sou lá de Telêmaco Borba, no Paraná. Muitas vezes eu encontro pessoas que não sabiam da minha conversão, não sabiam daquilo que Jesus fez na minha vida, porque acabaram se afastando por algum motivo. E quando eu volto hoje, com uma família formada, eu tenho 3 filhos, 2 já estão casados, e tenho mais a minha filha, que ainda tem 13 anos, e quando eu chego, muitas pessoas que me conheceram na adolescência, porque eu fui para as drogas e para a criminalidade muito cedo, eu já contei aqui, não quero entrar de novo, mas com 10 anos de idade eu já ingressei no mundo das drogas, e eu fui ao nível mais profundo das drogas e da criminalidade, e muitas pessoas olhavam para a minha vida e diziam: esse não chega nos 18 anos, esse não vai ficar de maior, daqui a pouco alguém mata, daqui a pouco você vai descansar. Falavam para o meu pai: daqui a pouco você não vai mais ter esse problema. E hoje, quando eu encontro essas pessoas, eu tenho o prazer de apresentar os meus filhos, apresentar a minha esposa, e eles ficam maravilhados, falam: rapaz do céu, mas quem te viu, o que aconteceu com você? Eu falei: não é nada comigo, não foi a minha força, não foi nada, foi Deus, aleluia, porque quando Deus alcança o homem, ele pode ser o pior bandido, traficante, drogado, o Senhor transforma e usa como instrumento em suas mãos, aleluia.
Deus é poderoso. E nisso eu quero trazer a terceira verdade, que é que para Deus não existe causas impossíveis. Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Quem olhava para aquele homem, na situação em que ele vivia, quem olhava para aquele homem possesso de uma legião de demônios, porque não se engane, o demônio queria tirar a vida daquele homem, o demônio queria destruir ele, mas eles não conseguiram, porque o Senhor tinha um plano na vida daquele homem. Porque quando nós olhamos o texto vai dizer que ele pegava pedaços de pedra, e ele se cortava, ele queria morrer, ele queria acabar com aquele sofrimento, mas ele não conseguia. Tanto é que quando os demônios entram nos porcos, o que eles fazem? Eles tiram a vida dos porcos. E quem sabe existem muitos que estão no nosso meio, que o diabo tem tentado insistir para que você venha tirar a sua vida. Ei, manaia, segue, ô manaia. Ou quem sabe você tem lutado com alguém dentro da sua família, que muitos dizem que a depressão profunda não tem cura, que muitos dizem que daqui a pouco você não pode deixar sozinho, porque vai tirar a própria vida. O diabo quer tirar a vida, ele quer matar, ele quer destruir, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio para dar vida, aleluia, e vida com abundância. E nesta noite o Senhor vai entrar na tua causa, nesta noite o Senhor vai liberar uma palavra para a tua família, e esta situação que para você é impossível, que aos olhos da sociedade não tem mais jeito, o Deus que realiza aquilo que é impossível está aqui nesta noite, aleluia. Para Deus não existe impossível. Muitas vezes eu ouvi isso, que seria impossível, aleluia, e muitas vezes eu me sento com a minha esposa. Deus gosta de fazer isso comigo. Eu falei que cada pessoa, Deus tem um jeito especial de trabalhar, e comigo Deus gosta de trabalhar na minha mente. Às vezes eu estou sentado à mesa, principalmente quando os meus filhos estão reunidos lá. Quando os meus filhos vêm e eu sento à mesa e eu olho aquela mesa cercada com os meus filhos, a minha esposa em volta da mesa, e o Senhor me leva há 20 anos, 25 anos atrás, quando eu estava no meio da rua comendo comida do lixo, com 50 e poucos quilos, à beira da morte, e eu olho aquela mesa farta, eu olho a família que o Senhor me deu, e o Senhor muitas vezes me leva às lágrimas, porque eu sei que se dependesse de mim, um ignorante que abandonou a escola, que perdeu a sua adolescência e a sua juventude nas drogas, ninguém jamais esperaria outra coisa senão a morte. Mas o Senhor um dia olhou para a minha vida, aquele que a sociedade dizia que era impossível, aquele que ninguém acreditava, e disse: ei, eu tenho um propósito na tua vida, ei, eu vou mudar esta história, aleluia. Deus de glória, e o Senhor que muda histórias está pronto a mudar a tua história nesta noite. Basta você confiar nele, entregar a tua vida ao Senhor nesta noite, e Ele pode mudar a sua história. Se coloque em pé nesta noite, que o meu tempo já está se acabando. Eu acho maravilhoso que algo curioso acontece nesse texto. Os demônios fazem alguns pedidos a Jesus. Os moradores de Gadara fazem um pedido a Jesus. Aquele homem que foi liberto faz um pedido a Jesus. Jesus atende os moradores. Jesus atende até o pedido dos demônios. Mas ele não atende o pedido do homem que foi liberto. E eu perguntei: Senhor, mas como? Por que isso?
E o Senhor me trouxe ao meu coração que tudo Ele tem um propósito. Quando Ele atende ao pedido dos homens daquela cidade para que ele saísse de lá, Ele queria mostrar que Ele não faz nada pela força, Ele não faz nada por obrigação. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus muda histórias, mas Ele não entra à força na tua casa, Ele não arrebenta as portas, Ele está batendo a porta, aleluia. E quem sabe já faz muito tempo e você não tem ouvido Ele bater a porta, ou tem ignorado, mas o Senhor continua batendo a sua porta, e se você abrir a porta, aleluia, Ele vai entrar e vai cear com você, e você vai cear com Ele. Eu perguntei, mas por que o Senhor atendeu então aos demônios? E o Senhor trouxe ao meu coração que Ele atendeu ao pedido dos demônios de irem para os porcos, para revelar aquilo que estava oculto, porque aquela multidão que ali estava, amava mais os porcos do que uma alma. E existem muitas pessoas que amam mais as coisas do que as pessoas. Existem muitas pessoas que preferem ver uma vida destruída do que abandonar os seus bens. Existem pessoas que estão destruindo as suas famílias por causa de trabalho, por causa de bens materiais, por causa de coisas sem valores que vão passar. Aleluia. Mas o Senhor diz que não é mais tempo de amar as coisas, é tempo de amar as pessoas. E então Ele fecha, não atendendo o pedido daquele homem. Ele: Senhor, me deixe ir contigo, me deixe estar contigo. E o Senhor disse: não, volta para tua casa e anuncia quão grandes coisas te fez o Senhor. Aquele homem havia destruído a sua família, não ele, mas o diabo. Ele havia sido arrancado de sua casa, muitos estavam feridos por causa daquilo que ele fez no passado, e ele queria ir com o Senhor. Mas o Senhor disse: primeiro vai para a tua casa, para os teus, porque existem muitos que precisam ser curados lá. E eu quero dizer algo nesta noite: antes de desejar ir às nações, nós precisamos desejar estar na mesa com os nossos. Ei, calamanso e berrai, ei, manaia soube andarraia ceia. Existem pessoas feridas dentro do nosso lar, e nós querendo pregar o Evangelho às nações. Existem filhos abandonados, irmãos que não conversam com irmãos, e querendo ir às nações. Mas o Senhor disse: volta para tua casa, vai para tua casa, anuncia as grandes coisas que o Senhor tem feito na tua vida. E depois ele pregou em toda a Decápole, aleluia. E nesta noite eu quero que você guarde essas verdades no seu coração. Primeiro, nós enfrentaremos muitas tempestades. Segundo, nem todos que ouvirão a palavra se converterão. Terceiro, para Deus não existe impossível. E quarto, Deus vai a lugares improváveis por amor a uma alma, aleluia. Talvez você pense: não, lá Jesus não vai. Jesus vai. Jesus me alcançou no fundo de uma cela fedorenta.
Jesus foi lá por amor à minha alma, e foi lá que Ele me alcançou e transformou a minha vida. E nesta noite Ele está dizendo que Ele pode entrar naquele lugar, naquela boca de fumo, Ele pode visitar aquela cadeia, aquele hospital, e alcançar essa alma que você tem clamado, aleluia. Basta você clamar ao Senhor, e Ele vai liberar uma palavra para esta vida. Deus de glória, eu quero orar com você no tempo que me resta, mas antes de orar, eu quero perguntar se existe alguém em nosso meio que ainda não recebeu o Senhor como Salvador da sua alma e gostaria de entregar a sua vida a Ele. Corra aqui na frente que nós vamos estar orando por você nesta noite. Vocês sabem que eu não sou de me prolongar, eu sou muito rápido, porque quando Deus faz a obra, eu não preciso estar mexendo com emoção de ninguém, aleluia. Se Jesus falou no teu coração nesta noite, e você deseja entregar a vida a Ele, ou você está afastado e deseja retornar para os caminhos do Senhor, vem aqui na frente, nós vamos estar orando por você nesta noite, aleluia. Não temos ninguém nesta noite, não temos ninguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor, amém. A segunda oração que eu quero fazer nesta noite é sobre as causas impossíveis. Eu sei que existem muitos que aqui estão, mas estão com o seu coração apertado, porque alguém que ele gostaria que estivesse aqui não está, porque quem sabe está como eu estava outrora, lá dentro de uma cadeia. Quem sabe está lá na boca de tráfico, na boca de fumo, no bar, no prostíbulo. Eu quero te chamar neste momento a vir aqui na frente representando esta pessoa nesta noite. Alguém que está num leito de hospital e precisa de uma cura, que para a medicina parece impossível, vem aqui na frente e nós vamos estar orando nesta noite, aleluia. Para Deus não existe impossível, meu irmão. O Deus que cura o câncer, o Deus que liberta a prostituta está aqui nesta noite, aleluia. E Ele pode visitar aquele lugar agora por amor a esta alma. Vem aqui na frente, nós vamos estar orando nesta noite. Amém. Irmãos, na hora que o servo de Deus estava falando aqui sobre uma guerra da mente de algumas pessoas, eu confesso para os irmãos que sempre quando Deus fala comigo, irmãos, meu coração acelera, eu passo mal ali no banco. Mas quando Ele falou, eu senti um choque no meu corpo, pastor Moisés. E eu fiquei todo dormente ali, sentado ali, ó. E o Espírito Santo falou, eu não sei se é depressão, eu não sei se o inimigo está vencendo a tua mente, se é suicídio, eu não sei o que é, irmão, mas são várias pessoas que Deus falou comigo ali. Eu senti um choque, eu fiquei todo dormente da ponta do pé até na cabeça, irmão. E eu sei que tem uma guerra na mente de algumas pessoas aqui, Satanás está tentando vencer essa guerra. Mas o servo de Deus vai orar por ti, se você vir aqui na frente, não é vergonha, irmão. Eu já passei por isso também, irmão. Existe uma guerra travada na nossa mente, e o inimigo quer vencer essa guerra, mas ele vai ser envergonhado hoje em nome de Jesus. Vem aqui na frente se você está passando por esse problema, irmão, que Deus vai te dar a vitória nessa noite. Glória a Deus. Existe uma guerra espiritual que muitas vezes nós não enxergamos. Outro dia eu preguei ali no Cedro a respeito desta guerra espiritual. Muitas vezes nós não vemos, mas ela acontece. E nesta noite o inimigo quer tirar vidas, mas nós vamos nos levantar como autoridade aqui neste lugar, no nome de Jesus, aleluia, e o diabo vai cair por terra, a sua vida vai ser transformada, o teu lar vai ser liberto, aquela pessoa vai ser transformada no nome de Jesus. Os obreiros estão aqui, você que está no seu lugar, estenda sua mão aqui para frente, meu irmão. É batalha espiritual nesta noite, e nós vamos nos levantar contra o diabo, e ele vai ser derrotado no nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Pai de poder e de glória, a tua palavra foi pregada, Senhor, nesta noite, meu Deus. Aqui está, Senhor, meu Deus, a tua igreja. E nós sabemos, Senhor, que grande é a fúria do inimigo contra os teus filhos.
Senhor, o diabo quer tirar a vida através da depressão, ó Pai. O diabo quer tirar a vida desta pessoa. Senhor, nós nos levantamos e repreendemos no nome de Jesus. Arrebenta agora, Senhor, todas as correntes. Derruba agora, Senhor, meu Deus, toda a construção do diabo nessa mente. Toda a fortaleza demoníaca caia por terra no nome de Jesus. Liberta, Jesus. Liberta, liberta. Alcança agora essa vida. Alcança, meu Deus, trazendo libertação, restauração, transformação. O diabo já perdeu, o diabo está derrotado em nome de Jesus. Pai querido, aqui estão os teus filhos. O Senhor conhece, ó Pai, o que cada um deseja no seu coração. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um tem buscado aqui nesta noite. E eu creio que o Senhor está ouvindo. O Senhor já está liberando, ó Pai, a libertação, a cura, a transformação, a restauração, ó Pai. Nós nos levantamos no nome de Jesus, na autoridade, ó Pai, que há no nome santo do Senhor. Repreendemos toda obra demoníaca, obra de macumbaria, de feitiçaria, que foi feita para destruir essa vida. Quebra agora, Jesus. Quebra, 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 quebra. Quebra, Pai, todas as amarras. Repreende agora, Jesus, esse demônio que está escondido nessa casa agora, em nome de Jesus. Arranca, arranca, Senhor, agora, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na vitória, nós cremos na vitória, em nome de Jesus. Aleluia.